Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. É pecado ser tentado? Quando e onde somos tentados? Qual seria o pecado se Jesus tivesse transformado as pedras em pães? Jesus foi tentado no deserto em 3 áreas. Neste vídeo, nós vamos focar na primeira delas, a transformação das pedras em pães. Fique comigo até o fim e vamos juntos aprender com Jesus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dá um like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo! No livro de Deuteronômio, quando o povo estava quase entrando na terra prometida, no capítulo 8, Deus exortou o povo para se lembrar dos benefícios que ele havia feito durante todo o trajeto, desde o Egito até onde estavam agora. No deserto não havia padaria, não havia restaurante, lanchonete e nem fast food. Mas Deus não deixou faltar nada para o seu povo. E eles viram milagre após milagre. Milagre é um acontecimento formidável e fora do comum, que não se explica pelas leis naturais. Só ocorre quando Deus, que é extraordinário, interfere no mundo ordinário e natural. E por que Deus precisou exortar o povo para se lembrar? Porque o ser humano é ingrato e tem uma tendência de se esquecer das coisas boas que recebe da parte de Deus e tem uma predisposição, uma propensão para olhar para os milagres depois de um tempo e encará-los como se houvessem ocorrido de maneira natural. Dos 10 leprosos que foram purificados, somente um voltou para agradecer, o estrangeiro. Por isso Davi disse no Salmo 103, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você se lembra de todas as vezes que Deus te perdoou? De todas as vezes que Ele te curou? De todos os livramentos que Ele te deu? De todas as vezes que Ele usou de misericórdia com você? No versículo 5 diz Davi, é Ele, o Senhor, quem enche a tua boca de bens, a tua vida de coisas boas. Ao lembrar o povo de todos os benefícios, Deus disse no versículo 3 que deixou o povo padecer necessidade para depois sustentá-lo com o maná. E para quê? Para que o homem entendesse que nem só de pão se vive, mas sim de tudo o que vem da boca do Senhor. Foi exatamente dessa passagem que Cristo extraiu a palavra para vencer a tentação no deserto. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram a tentação de Jesus no deserto da Judéia. Jesus havia acabado de ser batizado pelo seu primo, o profeta João Batista, e Deus havia confirmado que ele era o seu filho amado. Os 3 evangelistas afirmam que é o Espírito Santo quem o leva para o deserto. Muito provavelmente em uma área rochosa e desabitada entre Jerusalém e Jericó, com o propósito de que ele fosse tentado pelo diabo. Ele precisava passar por isso para nos deixar o exemplo e para demonstrar que estava preparado para cumprir o seu ministério. As tentações são provas, testes que precisamos passar a fim de sermos aprovados por Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas o Espírito muitas vezes nos conduz para situações em que a nossa fé e a nossa fidelidade são testadas. Jesus não foi tentado somente após os 40 dias de oração e jejum. Não. Lucas registra no capítulo 4 e versículo 2 que todos os dias em que passou jejuando e orando, durante os 40 dias, o diabo o tentou. Porém, após os 40 dias, ele estava com muita fome. Então veio até ele o tentador e lhe tentou a transformar as pedras em pães. Era o que Jesus mais precisava naquele momento, alimentar o seu corpo, porque o seu espírito já estava saciado com a oração e o jejum. Ele foi tentado a usar o seu próprio poder
para suprir a sua necessidade. O diabo sabe as nossas necessidades e nos ataca quando percebe que estamos mais vulneráveis na carne, mesmo que o nosso espírito esteja pronto. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia menciona muitos homens e mulheres de Deus que foram tentados. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. O maior exemplo de todos foi Cristo, que ao ser tentado pelo próprio diabo, não sucumbiu à tentação. O diabo nos tenta de todas as maneiras possíveis, às vezes explorando os nossos pontos fortes, para que sejamos orgulhosos, arrogantes e presunçosos, e inúmeras vezes nos nossos pontos fracos, explorando as nossas vulnerabilidades. Ele nos tenta quando estamos cansados fisicamente ou emocionalmente esgotados, quando estamos sozinhos e quando estamos acompanhados, quando estamos em dúvida ou cheios de certeza. Ele, o diabo, sempre tem suas artimanhas para nos ludibriar e tentar nos fazer pecar, cedendo à tentação. Satanás tentou Jesus a transformar as pedras em pães, porque para ele seria muito fácil. Ele sempre tenta nos mostrar um caminho mais fácil, um atalho ou uma porta mais larga. Ele tenta nos cegar o entendimento para não compreendermos a gravidade de ceder à tentação e para que não enxerguemos as consequências ruins que isso levará. Um abismo chama outro abismo e o salário do pecado é a morte. Mas esta parte ele não mostra. Ele mostrou para Jesus que havia muitas pedras naquele lugar e, sendo o Filho de Deus, ele poderia transformar qualquer uma delas em pão e satisfazer imediatamente a necessidade da sua carne. Ele desafiou e ao mesmo tempo lançou a dúvida em Jesus. Deus havia dito, este é o meu filho amado. E agora o inimigo aparece dizendo, será que você é mesmo o filho amado de Deus? Então, se você é, transforme estas pedras em pães. Esta não seria, de maneira nenhuma, a única vez que Cristo seria tentado sobre ser ou não o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quantas e quantas vezes o inimigo tenta soprar isso na nossa mente? Você não é filho de Deus. Jesus não se importa com você. Deus não está nem aí para a sua situação. Você não é uma filha amada do Pai. O pai da mentira está sempre querendo lançar a dúvida na mente do ser humano. Se Cristo tivesse transformado as pedras em pães, ele teria cedido à tentação de usar o seu próprio poder para satisfazer suas necessidades, em vez de confiar que Deus estava no controle e iria supri-las. Ele estaria obedecendo a Satanás, em vez de esperar em Deus, que já havia enviado a refeição diretamente do céu, e os anjos já estavam a caminho. Comer pão não é e nunca foi pecado. Mas a forma como Cristo estaria obtendo o pão e o momento em que estaria comendo não estavam ou não estariam de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes os nossos desejos são naturais da nossa carne, mas a forma como vamos satisfazê-los e o momento em que eles serão satisfeitos podem estar errados, fora da vontade de Deus. Fiquemos com esta palavra da parte do Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é que o sustento do nosso corpo não seja importante, mas é que Deus quer que nós confiemos nele e na sua palavra, e não que vivamos ansiosos pelo dia de amanhã. Que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos?
Tudo está nas mãos dele. O nosso sustento e a nossa provisão vêm dele. Não temos nada. Tudo é dele e somos apenas mordomos das coisas que ele nos confiou. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.